Há alguns meses, pouquíssimos meses, o irmão Solonildo me presenteou com um livro. Ele chegou aqui e me disse: pastor, esse livro aqui eu comprei, gostei, e estou lhe emprestando para que o senhor leia e faça a sua avaliação. Eu li o livro e quando fui devolver, ele disse: não, fica para o senhor. E esse livro, então, irmãos, eu estou estudando na escola bíblica, juntamente com a minha sala. Nós não temos a revista desse trimestre, porque nós tomamos a iniciativa de estarmos estudando durante os domingos na nossa escola bíblica dominical. E nasceu então no meu coração o desejo de convidar o pastor Rafael Melo para estar conosco, para que pudesse estar durante esses próximos dias, sexta, sábado e domingo, falando sobre esse tema dentro da igreja e longe de Deus. A gente sabe que é um tema interessante, é um tema no mínimo curioso, e temos orado durante essa semana inteira. Por exemplo, nós estivemos orando aqui das 5h30 às 6h30 da manhã, um grupo de irmãos e irmãs estivemos aqui, dando cobertura espiritual a este momento, a este evento. Então é um evento que está debaixo de uma cobertura espiritual. E a nossa oração tem sido que Deus esteja usando o pastor Rafael para falar para a gente, que Deus fale conosco. E que o Espírito Santo de Deus nos encoraje, nos dê a coragem suficiente para que não apenas ouçamos a palavra, mas que acima de tudo sejamos praticantes da mesma. Porque de nada adianta nós termos conhecimento se nós não o colocamos em prática, né? O importante é nós ouvirmos a palavra, guardá-la no coração e pedir a intrepidez do Espírito Santo para estar colocando-a em prática. Nesse momento convido o pastor Rafael para estar conosco, tendo a oportunidade de trazer uma palavra para a igreja. E eu convido a igreja a colocar-se em pé, para que nós oremos no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, neste momento, nós estaremos diante da Tua palavra escrita e falada. Tu sabes, ó Deus, que desde segunda-feira até hoje nós nos reunimos aqui todos os dias para orarmos, para pedirmos, ó Deus, a Tua direção para esses dias, quando aqui estamos e estaremos reunidos para Te cultuar, para Te adorar. E temos pedido, Senhor, para que Tu estejas usando o pastor Rafael da forma como Tu queres usá-lo. Que nesta noite, meu Deus, no nome de Jesus, o Teu Espírito Santo, e tão somente o Espírito Santo de Deus, esteja falando conosco. Pois aqui viemos, ó meu Deus, para ouvirmos a Tua voz. Fala conosco. É assim que Te oramos, em o nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Cumprimento os irmãos e irmãs com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Curioso e relevante. O último culto em que eu preguei no Rio, no domingo de noite, preguei domingo de manhã e à noite, uma igreja em Niterói mesmo, eu preguei sobre oração. E qualquer coisa que fizermos, coberta de oração, o nome do Senhor será glorificado. Nem sempre as coisas que queremos acontecerão, mas o nome dele será glorificado. Só um parêntese, porque isso é muito importante. Bom, o pastor já apresentou, quero agradecer mais uma vez a hospitalidade de todos os irmãos, do pastor, da sua esposa, o carinho de todos os irmãos para conosco, com a minha esposa que está junto comigo, Caroline, e pedir que os irmãos
estejam atentos ao que Deus falará conosco. Porque eu não tenho nada a dizer de mim mesmo. Eu preciso que Deus use a minha vida como um vaso nas mãos dele, para que nós recebamos dele. Amém? Você crê que ele está aqui? E que ele fala? E que ele opera? Aleluia. Então, você junto comigo está ansioso e ansiosa no bom sentido para o que ele vai fazer hoje. Amém. Bom, seminário dentro da Igreja Longe de Deus, escrevi esse livro ano passado. E quando escrevi, planejei conversar com o leitor, para que houvesse reflexão e que o Espírito Santo usasse as palavras na vida de cada um. E orei ao Senhor e pedi a Ele: Senhor, fazendo um seminário do livro, é óbvio, falarei sobre ele. No entanto, não vou lá repetir o que já está escrito. Senão bastava que os irmãos comprassem o livro. Que o Senhor enche o meu coração com o que eu devo falar. E para esse primeiro dia, porque estaremos aqui também amanhã, domingo de manhã e à noite, o Senhor pôs em meu coração falar sobre algo que poderia ter sido o título do livro e o assunto do livro, porque o assunto é exatamente o mesmo, a situação é a mesma. O tema dessa mensagem é figueiras mortas. E eu convido você a abrir a santa palavra de Deus em Mateus, capítulo 21, verso de número 17. Mateus, capítulo 21, verso de número 17. Amém? Se você achar, quiser e puder se colocar de pé. Já peço de antemão que você não feche a sua Bíblia, porque eu falarei um pouco do contexto anterior e posterior, principalmente anterior desse texto. Diz assim: e deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira. Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá, e tudo quanto pedirem em oração, crendo, recebereis. Amém. Mas eu quero ressaltar principalmente até o verso 20. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira. Amém. Senhor, agradeço a Ti pela oração que o nosso amado pastor fez, concordo com ela, em nome de Jesus, e te peço apenas algo a mais. Tu sabes que eu não tenho, eu não posso, eu não sou nada sem Ti. Então, Senhor, por favor, me ajuda a fazer o que Tu queres e, acima de tudo, glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar. Bom, como eu disse, Figueiras Mortas poderia ser o título do livro Dentro da Igreja e Longe de Deus. Porque o assunto é exatamente o mesmo. E os irmãos vão perceber, durante a pregação, que Jesus nos deu um sinal claro. Isso aqui é uma mistura de parábola real com milagre. É uma parábola ao vivo.
feita por Jesus, que diz respeito a Israel, a situação vivida naquele tempo com, entre aspas, a igreja daquele tempo, que eram os judeus religiosos, saduceus, fariseus, escribas, sacerdotes e etc. Bom, antes de falar mais especificamente dessa história, eu gostaria de contar um pouco de por que eu escrevi esse livro. E a resposta para isso, é porque eu vi demais isso acontecer. Eu vi muito isso acontecer sendo pastor, por quase 15 anos agora. Quando eu escrevi era menos tempo, agora já passou-se mais tempo. Muita gente, olha, se eu não... Óbvio que eu não posso precisar, mas pelo menos em um nível médio, de 60% a 70% de pessoas que eu atendi e ajudava, seja em gabinete pastoral, seja de alguma forma em nosso ministério online, tinham esse problema, estavam dentro das igrejas, tinham petições, pediam ajuda e conselhos, mas na verdade se encontravam longe de Deus. Que é exatamente a mesma situação que nós vemos aqui. Jesus, um pouco antes disso acontecer, deste episódio narrado aqui que nós lemos, ele entrou em Jerusalém e aconteceu o que é conhecido como a entrada triunfal. Ele sabe que vai morrer, que vai se entregar para morrer por mim, por você, por todos aqueles que creem. Sentado num jumento para cumprir a profecia, as pessoas com palmas nas mãos, recebendo como rei, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. No entanto, Jesus, que sendo 100% homem, também era e sempre foi 100% Deus, como continua sendo e o será eternamente, conhecia o coração dessas pessoas, a maioria das quais, diga-se de passagem, gritariam mais tarde, crucifica-o, e conhecia o coração dos religiosos, porque já tinha tido vários embates com eles. Então, o próximo texto narrado é que ele, chegando em Jerusalém, vai ao templo. E é conhecida como uma segunda purificação do templo. Olhando os episódios bíblicos, cronologicamente, nem todos os evangelhos são cronológicos, essa é uma segunda purificação do templo. Ele vai ao templo, expulsa todos os que estão vendendo e comprando ali. Ele vai ao templo, expulsa todos que estão vendendo e comprando, fazendo comércio, fazendo o que não deveria ser feito ali. Derruba a mesa dos cambistas, as cadeiras, e diz: a minha casa, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós porém a transformais em covil de salteadores. Depois ele faz algo que era inaceitável para os judeus religiosos daquela época. Ele traz a ele no templo cegos e coxos que eram considerados imundos por serem doentes, que não poderiam nem no pátio exterior estar. E Jesus, que já tinha feito aquele reboliço todo, já tinha expulsado quem não devia estar, quem estava de fora e não podia entrar, passou a poder entrar. E ele curou essas pessoas ali. E a Bíblia diz no verso 15, ainda do capítulo 21, que vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando Hosana ao filho de Davi,
indignaram-se. Jesus responde a eles, citando uma profecia do Antigo Testamento, e sai indo para Betânia, que era uma vila perto de Jerusalém. E então, nesse caminho de volta, depois de passar a noite, acontece o que nós lemos. Ele seca a figueira. Quem nunca olhou para esse texto? Eu, quando me converti, olhava para esse texto e eu dizia, mas coitada da figueira. É quase que uma tendência natural. Pobrezinha da figueira. Estava lá. Secou. Ah, não fez nada. Eu errei no meu pensamento, mas sem querer eu acertei em alguma coisa. Guardem isso. Ela não fez nada. Vamos lá. Para começar, eu preciso desmistificar essa questão de que isso foi uma atitude egoísta, de que Jesus matou a pobrezinha da árvore, sem motivo nenhum. Se não era tempo de figos, por que ele queria figo? Ora essa. Bom, isso não é uma atitude egoísta de Jesus. Isso é um ensino para mim e para você hoje aqui. Era um ensino para os judeus naquela época e é um ensino para nós aqui hoje. Essa figueira, estando fora do tempo de figos, não deveria ter folhas. Isso os biólogos botânicos explicam muito melhor do que eu, então eu não vou tentar entrar nesse mérito. No entanto, é consenso de que figueira fora do tempo de figo não tem folhas. Certamente vocês devem conhecer muitas árvores assim também. Mas essa tinha. E se tinha, deveria ter figos. Porque, como toda anomalia de árvores frutíferas, existe o fruto fora de época, que uma árvore ou outra acaba dando esse fruto. Portanto, Jesus aproximou-se daquela figueira porque ele viu um sinal de que ela deveria ter figos, pois tinha folhas. Muito bem. Mas será que Jesus não sabia disso? Sabia. Ele sabia que não tinha figos ali. Ele sabia que só tinha folhas ali. E por isso eu disse que isso aqui é uma parábola ao vivo. Em vez de contar uma história, ele fez um sinal, algo muito comum dos profetas do Antigo Testamento. Fez um sinal diante dos discípulos. Um sinal para ser registrado no Evangelho, para que nós também o ouvíssemos. E esse sinal, como eu denominei aqui essa mensagem de figueiras mortas, também poderia ser traduzido em dentro da igreja e longe de Deus. Porque, como eu vou lhes falar daqui em diante, essa figueira representava a nação de Israel e representava também, e representa até hoje, a igreja de Jesus. Representa toda forma de religião, porque a única religião é Jesus, que significa religação de Deus com os homens. E por causa dessa religação de Deus com os homens, reconciliação, os homens na religião que é Jesus ligam-se com Deus. Representando a igreja, representando os judeus religiosos, que eram cobertos de folhas. Vocês lembram? Você que conhece a Escritura, se você não conhece, eu vou tentar explicar e dar alguns exemplos rápidos aqui. Quais eram os maiores embates entre Jesus e os escribas, fariseus, saduceus? Qual era
o maior problema entre eles era a sua aparência exterior religiosa, que não combinava com o interior deles. Tanto que, em uma das vezes que Jesus os repreende, ele os chama de sepulcros caiados. Talvez para nós brasileiros fosse mais comum dizer túmulos enfeitados, pintados, bonitos por fora, mas podres por dentro. Dentro da igreja e longe de Deus. Essas mesmas pessoas, depois de o perseguirem, praticamente desde o início do seu ministério, desde que ele começou a operar milagres, a pregar, eles apareceram em Nazaré como uma comitiva para observar, e nem na Galiléia eles costumavam ir. E aí foram seguindo ele, Cafarnaum estavam sempre lá, e foram começando a tentar fazer armadilhas para pegá-lo. Sempre tentando fazer com que ele cumprisse o exterior da lei, quando o interior é que importava, e esse era o embate de Jesus com eles. Em mais de 90% das vezes. Bom, da mesma forma, isso aplica-se a nós. Eu vou falar mais, com mais detalhes, como isso acontece daqui a pouco. Por hora eu gostaria de fazer mais uma observação. A figueira que estava à beira do caminho secou. Imediatamente, diz-nos o texto. Em um outro texto, em outro evangelho, disse que se passou um tempo e ela secou. Diferença de escrita que não muda nada o fato. A questão é a seguinte: Jesus estava fazendo um sinal, e quando ele disse nunca mais nasça fruto de ti, acabou a história. Acabou a história, porque quando Deus diz, está dito. No entanto, ela é um símbolo para nós, porque haverá o dia em que ele vai dizer. Jesus está aqui, falando de um mesmo assunto, até para corroborar de que ele estava falando daqueles religiosos por fora, mas sem o fervor de Deus por dentro. O mesmo assunto que João Batista falou quando se referiu a esses mesmos fariseus. Se nós procurarmos lá em Mateus 3, você pode ler depois, o Evangelho vai dizer que João Batista exorta os fariseus e diz que o machado está posto à raiz das árvores. Aquela que não produz fruto será cortada. Bom, essa aparência externa dos judeus acabou em cerca de 70 depois de Cristo. Nem mesmo a aparência eles tiveram. No que se refere aos judeus, o que Jesus fez à figueira, combinado com o que ele mesmo profetizou, sobre que o templo seria derrubado, e não ficaria nele pedra sobre pedra, cumpriu-se quando o Império Romano, oprimindo uma revolta, destruiu a cidade, destruiu o templo. No entanto, este alerta de Jesus ecoa pelos tempos e anos e chega para nós aqui.
essas árvores aplicam-se tanto a igrejas, e eu coloco a definição de igreja muito bem explicada no livro Dentro da Igreja Longe de Deus. Quando você lê, você vai entender ali de forma simples e direta, mas igrejas, congregações, pessoas que se reúnem em nome de Jesus. Quanto a individualmente cada uma das pessoas, você é uma árvore. Eu sou uma árvore. E muitas vezes nós estamos cheios de folhas. E o que são essas folhas? São sinais de que ali deve haver figos. São, basicamente, costumes, comportamentos, rótulos, profissões de fé e etc., que muitas pessoas que estão dentro de igrejas fazem, e olhando de fora, olhando por fora, está bonito. Tem folhas, então deve ter figos. No entanto, Jesus teve fome e aproximou-se da árvore. E Jesus procurou entre as folhas, mesmo sabendo que não tinha. Mesmo sabendo que não tinha. É como ele pergunta para Adão, né? Onde estás? Como se ele não soubesse onde Adão estava. Mesmo sabendo que não tinha, ele procura os frutos no meio das folhas. Meu irmão, minha irmã, não adianta, sendo mais direto e aplicando agora, depois de todo este pano de fundo, não adianta estar cheio de folhas se você não produz frutos. Não adianta ter jeito de cristão, ter reputação de cristão, ter obras de cristão. Não adianta ter frequência no culto de cristão. Não adianta fazer coisas que os cristãos fazem. Não adianta publicamente não fazer coisas que o mundo faz. Não adianta separar-se em uma santidade apenas religiosa e externa do que não presta, conforme a palavra de Deus, porque só isso são folhas. Se não houver frutos, a árvore será cortada, meu irmão, minha irmã. Não importa o quanto essas folhas tenham servido de sombra para as pessoas. Muita gente acha que por suas boas ações serão salvos. Ou as boas ações contarão no dia do juízo, quando Cristo vier e pedir contas a cada um de nós. Mas, Senhor, muitas coisas fizemos em Teu nome. Curamos, expulsamos demônios, fizemos sinais. É a mesma coisa que uma árvore dizendo, mas Senhor, eu tinha folhas. As pessoas vinham cansadas do sol, ficavam debaixo de mim aqui e se refrescavam. Eu ajudava na igreja, eu ia no culto. Eu não bebia, eu não fumava, eu não fazia coisas erradas, eu não adulterava. Eu trabalhava nos ministérios da igreja. Eu fazia tudo o que precisava fazer, eu ajudava o carente, o necessitado. Todas coisas boas, mas sozinhas, vão fazer com que a árvore seque, morra. Simplesmente porque não há terceira opção. O Evangelho termina deixando pessoas salvas e perdidas. Aliás, todos estão perdidos, a não ser aqueles que são salvos em Cristo. Então Jesus procura esse fruto. E como esta parábola ao vivo nos serve
de aviso, assim como está nos servindo hoje, para que introduzamos este assunto neste seminário. Assim como ela nos avisa, como um todo, como igreja, ela penetra até o fundo do seu coração e do meu coração. Se Jesus descesse hoje, como cantamos aqui, costumo dizer que às vezes os cristãos não sabem muito bem o que cantam, porque cantam umas coisas que, se acontecer na hora, o que eles cantam, eles estão perdidos. As lindas músicas. No entanto, o assunto é esse. E há muitas pessoas assim. Se Jesus resolvesse descer agora para procurar no meio das suas folhas, das minhas folhas, ele vai encontrar frutos? Ou será que a cobertura religiosa das obras, que, com parêntese bem grande, não estou dizendo que são erradas essas obras, a maioria delas é correta, devem ser executadas mesmo pelo cristão, porque somos chamados para essas boas obras, dizem as Escrituras. No entanto, quando elas são apenas externas, isso é muito importante que você entenda, quando elas são apenas aparentes, são folhas. O fruto, ele vem de uma combinação de coisas. Portanto, eu gostaria que, em nome de Jesus, nós começássemos agora a examinarmos a nós mesmos. Senhor, se o Senhor vier hoje procurar frutos em mim, a sua mente, ou talvez até o diabo, tentará lhe dizer: mas você faz isso, mas você faz aquilo, mas você não faz isso. Esquece isso. Tira da sua mente tudo que você pensar aí: mas eu faço, eu não faço. Agora isso não importa. Porque os fariseus faziam, e não faziam. E eram sepulcros caiados, e foram cortados. Com esse exame em nossa mente, gostaria de falar sobre algumas coisas que, estando nós estudando e meditando sobre algo feito a uma árvore, precisamos levar em consideração. Primeiro, árvore, para dar frutos, precisa fazer fotossíntese. Para isso ela precisa de sol, precisa de luz. Guarde bem isso, luz. Ela também precisa de chuva. Porque sem chuva não há frutos. De água. E ela precisa de nutrientes da terra. Ela precisa que as suas raízes sejam eficazes em trazer nutrientes pelo caule para que os frutos sejam produzidos. Ela precisa de solo, ela precisa de luz, ela precisa de água, e ela precisa de solo. Estamos falando sobre uma parábola ao vivo que usa uma árvore, então precisamos levar em consideração o que as árvores precisam para dar frutos, amém? Bom, guardando esses três elementos, eu quero fazer algumas perguntas. De que valem belas folhas externas? De que vale a beleza exterior de uma árvore, se ela não frutifica?
só para dar sombra, para mais nada, e ocupar espaço. Eu não sei qual de nós está assim. Se você não está, eu tenho certeza que você deve ficar atento para que não venha a ficar. E também para ajudar quem você conhece certamente que pode estar assim. E se você, no íntimo do seu coração, pensa, Senhor, o Senhor está queimando no meu coração. Eu acho que eu estou com folhas demais. E tudo que eu consigo pensar é eu não faço isso e eu faço aquilo. Se tudo que você consegue pensar é eu não faço isso e eu faço aquilo, preste bem atenção no centro dessa mensagem. Porque você pode estar dentro da igreja longe de Deus. Como eu disse antes, folhagens extensas, muitos ramos, e diga-se de passagem, isso acontece com igrejas inteiras, cheias de ramos de galhos, tentáculos, ministérios diversos, abrangendo todas as áreas, ação social, recuperação de drogados, música, tudo bom, muito bom, e que talvez Deus use para alcançar outras pessoas, mas isso não significa que a árvore tem fruto. Volto à mesma afirmação. Cuidado, se a única coisa que vem à sua mente é eu faço isso e eu não faço aquilo. Porque a sua mente vai tentar lhe dizer isso e Satanás vai tentar lhe dizer isso. Mas o que vale então, pastor? O que vale é o interior, é ele que produz frutos. E sabe como? Lembra que eu falei? Luz, água e solo. Jesus é aquele que nos transportou do império das trevas. Aleluia, nos transportou da escuridão, da perdição do mundo para a luz. A Bíblia diz que aqueles que estão nele andam na luz, porque na luz as obras são manifestas, não há nada escondido, não há nada feito por baixo dos panos, não há nada que tenha que se preocupar em dissimular uma coisa que eu não sou. Ninguém é perfeito não, meu irmão, minha irmã. Jesus disse que ele veio para os doentes, não para os sãos. Muitas vezes nós achamos que a igreja é só um lugar de aparentar santidade, mas muitas vezes é o lugar de demonstrar nossa fraqueza e pedir ajuda a um irmão, pedir ajuda ao pastor. Muito mais vale procurar o pastor e pedir: pastor, estou lutando com esse pecado, me ajuda. Procurar um irmão da sua confiança, me ajuda, ora junto comigo. Liga para o irmão se acontecer alguma coisa, se você estiver lá na tentação. Tenha irmãos que te ajudem desse jeito. Muito mais vale isso do que você ficar tentando encobrir com folhas que não há frutos. Luz, andar na luz, que na Escritura é sinônimo de andar na verdade. Descoberto. Eu sou pastor chamado por Deus, sou perfeito? Não. Minha esposa está ali, sou teimoso igual uma pedra, mas muito mesmo. Às vezes nem eu me aguento de quando eu estou teimando e está claro a situação de que não está certo o que eu estou tentando teimar. Mas eu sou. Minha igreja sabe que eu sou. As pessoas sabem que eu sou. Eu peço, orem por mim, irmãos, me ajudem. Às vezes, eu estou triste. Às vezes, eu não estou bem. E eu prego. Se eu precisar pregar, se eu precisar fazer qualquer coisa para o Senhor. Mas às vezes, quantas e quantas vezes cheguei na igreja e o pastor Luciano estava lá, outro irmão estava lá, e falava: você pode pregar hoje, meu? Por quê? Porque eu preciso sentar e ouvir. Só isso.
Geralmente as pessoas acham que isso é sinal de fraqueza. Mas não. Isso é sinal de que você está na luz. De que você não está fingindo ser o que não é. E nós, Igreja de Cristo, também temos que tomar cuidado de acolher os irmãos que agem assim. Não apontar o dedo para ficar julgando. Então, não se esconda do sol. Não seja uma árvore que vai se esconder. Lá do lado da minha casa tem um cajueiro, qualquer dia ele vai cair no muro lá de casa, porque o vizinho não dá jeito nele. E a casa do vizinho é coberta ali, não vai o sol, e o sol fica lá em casa. Então, aí tem aqui o quintal, e ele vem, olha, o ângulo é mais ou menos esse aqui, ó. Ele está assim, o tronco dele, o caule, até a raiz. Aí o vizinho amarrou umas correntes nele. Mas o que está acontecendo? Ele está atrás do sol. Só que muitas vezes nós cristãos fugimos da luz. Será que você tem feito isso? Quando uma palavra como essa, confrontadora, chega em nós, ou através de um louvor, ou estamos fazendo qualquer coisa, trabalhando, andando na rua, e o Espírito Santo vem nos convencer, nós tiramos o nosso pensamento dali, deixamos de ouvir, porque a sua mente, e também Satanás ajudará nisso, influenciar você a pensar, não, se eu ouvir isso, eu vou ter que mudar. Quantas pessoas eu já aconselhei que dizem, eu não me converti, eu vou na igreja, eu estou aqui. Então, irmãos, vamos fazer a classe, batizar? Não, mas aí é melhor esperar. Ué, vamos esperar o quê? Então, calma aí, ainda bem que você falou para esperar. Não vamos batizar mesmo não. Deixa eu te explicar o que é o Evangelho de novo e ter certeza de que você entendeu e de que você realmente crê nele. Porque na hora que você crê, não tem espera um pouquinho, meu irmão, minha irmã. Não é só para batismo, não. É para se entregar ao Senhor. Então, fazendo isso, muitas vezes nós fugimos da luz. A segunda coisa era água. A água, no Novo Testamento, Jesus, quando encontra a mulher samaritana, fala sobre água. Ele usa a água que está pegando no poço para nos dar um grande ensinamento, enquanto também ensina a ela e prega a ela. Ele diz que aquela água que ela está pegando no poço ela vai tomar e vai ter sede de novo. Ele diz que se ela soubesse quem é que estava falando com ela, pediria a ele, Jesus, uma água que, quando alguém bebe, nunca mais terá sede. E aliás, a Escritura complementa o assunto da água dizendo que do interior flui rio de água viva. Você bebe dessa água e do seu interior flui essa água. Primeiro ela te lava, ela te limpa. Depois ela flui para os irmãos que estão ao seu lado, mas não só para os irmãos, é para a sua família, para os seus colegas de trabalho, para quem anda perto de você. É impossível segurar a água. Você já viu um vazamento? Eu já tive alguns na minha casa. E tapa aqui, segura e bota plástico, e meu Deus do céu, chama o encanador e não tem o que faça a água parar. Ela encontra o caminho e vai. Não importa o diabo, as pessoas quererem parar um crente cheio do Espírito Santo, porque é sobre o Espírito Santo que eu estou falando em relação à água. Não importa quem queira parar. O Espírito vai encontrar uma forma de agir e vai usar a sua vida e vai através da sua vida alcançar aqueles que têm sede. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Mas muitas vezes, como árvores que estão sem frutos, e nós, se não estamos sem frutos, se você não está sem frutos, aquele que está de pé, vigie, cuidado para que não caia. Então guarde essa palavra no coração e que Deus tenha misericórdia de mim, porque eu estou pregando-a, então sou o primeiro que devo guardá-la em meu coração. Muitas vezes fugimos da água.
Foge-se da água, foge-se do agir do Espírito Santo, pelo mesmo motivo. Porque se eu fizer isso, eu sei que eu vou ter que mudar. E as obras externas muitas vezes nos convencem a mente de que folhas bastam. Mas em nome de Jesus, a essência, falaremos muito sobre esse assunto até domingo, mas a essência, se você entender isso aqui que eu vou dizer agora, valeu a pena eu ter vindo do Rio de Janeiro para cá. Folhas não bastam, meu irmão, minha irmã. Entenda isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, fugimos da luz, da verdade, de andar na luz. Fugimos da água que nos limpa, que nos purifica, para depois fluir de dentro de nós. E a terceira coisa, que graças a Deus já percebe-se que não acontece aqui nessa igreja, até por já ter convivido com o pastor de vocês, conhecido ele, mas aproveitem o privilégio que vocês têm aqui, porque infelizmente a maioria das igrejas do nosso país não tem o mesmo privilégio de ter uma terra fértil, de mostrar a você o que é a terra fértil, o que é o lugar onde você vai fincar as tuas raízes. E esse fincar de raízes pode nos levar diretamente à história que Jesus contou, não história, mas uma pequena parábola sobre a imagem, uma metáfora sobre a casa construída sobre a rocha e sobre a areia. A mesma coisa, fundação firme e eficaz. Pode inventar o que quiser, meu irmão, minha irmã. Pode acontecer o que quiser. Pode parecer o mais santo possível. Mas se ferir as Escrituras, esquece. Se você não conhece as Escrituras, se você não firma a tua vida na verdade. Lembra da parábola do semeador? Algumas à beira do caminho, outras caem em solo que até tem potencial, mas acontecem coisas externas e sufocam, e aquelas raízes não conseguem aprofundar-se o suficiente para que uma árvore nasça gerando frutos, nasça saudável. Você precisa estar firmado na palavra de Deus. Na palavra de Deus. É a palavra de Deus que, por exemplo, Jesus usou para resistir à tentação do diabo. Muita gente fala de como vencer o diabo desse, daquele jeito, não há nenhum problema nisso. Inclusive, domingo de manhã passado, preguei sobre as sutilezas de Satanás. Desde que você não enfatize o diabo, mas fale dele glorificando a Deus, não há problema. Agora, a questão é, não precisa de fórmula mágica para vencer o diabo. Quer vencer o diabo? Conheça a palavra e ande na palavra de Deus. Pronto, não tem problema nenhum de você com o diabo. Muito pelo contrário, ele que terá um grande problema com você. E aonde você for, ele terá problemas com você. O solo é a palavra do Senhor. Muito bem. Vocês perceberam que há uma ordem inversa, né? Eu comecei ao contrário. Sol, água, solo. E é de propósito para chamar a atenção. Algumas coisas que nós fazemos antagonicamente chamam mais atenção na hora de falar. Então inverte aí. Isso é só para você não esquecer. Inverteu. Palavra de Deus. Que é revelada a você e operada em você pelo Espírito de Deus. E que te traz para a luz da verdade do Senhor. Quando isso acontece, você tem folhas? Tem. Mas o Senhor acha frutos em você. De dentro de você brota
algo diferente que quando você vem para a igreja, quando você trabalha no ministério, quando você faz tudo isso que a gente disse aqui, que sozinho não vale de nada, você faz porque algo dentro de você está se movendo, mesmo sem você perceber. Porque tem aqueles dias maus, tem aquele dia que a gente está cansado, aquele dia que a gente não está bem, mas mesmo nesses dias dentro de você, alguma coisa te move a cantar, a trabalhar, a ajudar, a ler a palavra de Deus, a orar, a fazer o que nós chamamos de folhas, produzir o que nós chamamos de folhas, aí sim saudáveis, porque há frutos ali. E aí você não está dentro da igreja e longe de Deus, aí você está perto de Deus, mas aí não tem como fazer a inversão desse título, sabe por quê? Quem está perto de Deus, quem está junto de Deus, não tem como ficar longe da igreja. Ainda que você nem venha ao templo, fique doente, vá para o hospital, você não está longe da igreja, porque você é igreja. Como é que você vai sair de você mesmo? Não tem como. Portanto, só há esse caminho, dentro da igreja e longe de Deus. Agora, dentro de Deus, ou sendo um com Jesus, como ele disse, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, não tem como você estar longe da igreja. Até porque, mas então você é crente em casa, não, o Espírito vai te mover a procurar uma congregação, a não deixar de se congregar com os irmãos, como a Escritura diz. É aquele negócio, não tem crente à minha moda, não tem eu vou ser cristão do jeito que eu quero, eu vou ser cristão conforme a palavra de Deus, porque a raiz está lá. Então a raiz... Você tira os nutrientes do solo, que é a palavra do Senhor revelada, que é Jesus Cristo, mediante as Escrituras. Esses nutrientes passam por dentro de você, sendo operados pelo Espírito Santo, que Ele derrama sobre nós. E a luz do Senhor, sempre nos focalizando, faz com que outra metáfora usada na Escritura venha, e domingo, diretamente no conteúdo do livro, mas essa mensagem de introdução, o Senhor queimou em meu coração, para que nós entendamos sobre o que estamos falando e qual é a importância disso. Então amanhã, 19h30 também, né, pastor? Amanhã às 7h30 da noite, na Escola Bíblica Dominical, e à noite falaremos mais especificamente sobre o conteúdo do livro. Tem muitas coisas interessantes. Eu cortei bem esse livro para ser um livro menor, direto, para as pessoas não desanimarem de ler. Então tem muito conteúdo extra que eu tenho e não coloquei lá e vou trazer para vocês aqui. No entanto, hoje, agora, aqui, não espera não, meu irmão, minha irmã. Se você está aqui hoje, primeiro, se você nunca se converteu ao Evangelho, se você acha que pelas suas boas obras, mas eu sou uma boa pessoa, você pode ser salvo. Você está aqui a convite de alguém e nunca disse, Senhor Jesus, eu confio em Ti para a salvação, eu sou um pecador, me salva, por favor. O dia é hoje, a hora é agora, não espera domingo não. Porque nós planejamos o seminário, mas talvez Jesus volte antes dele. Eu não estou falando nem dele voltar para a volta gloriosa não. Talvez ele volte para mim, porque eu posso sair ali fora e tropeçar, bater a cabeça, pronto, voltou para mim. E que bom, vou para casa. Você tem essa segurança? Você consegue sorrir e dizer, se o Senhor voltar para mim hoje, eu vou para casa? E se você também sentiu que tem muita folha, se na sua mente está o tempo todo, mas eu faço isso, eu faço isso, eu faço aquilo, eu oro tantas horas, eu leio tantas horas de Bíblia, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de operação de Deus no seu coração, por meio da base na palavra de Deus, da atuação do Espírito Santo e da luz. A luz sim, faz a fotossíntese e as folhas ficam verdes e todo mundo vê as obras como um sinal de que você realmente nasceu de novo. E de que naquela árvore tem fruto. Em nome de Jesus eu gostaria de convidar você que pode e quer a se colocar de pé.
Já fui até um pouco mais do tempo que eu deveria. Os irmãos vão cantar aqui uma canção. E em nome de Jesus, você que não se sente assim, por favor, interceda por aqueles que precisam hoje serem embasados na palavra, serem lavados pelo Espírito e serem iluminados pela luz do Senhor. Interceda no seu lugar, por favor. Enquanto o irmão estiver cantando. Som. Você que se sentiu incomodado, Senhor, será que eu sou uma árvore assim? Ou mesmo se você não é uma árvore só com folhas, mas os seus frutos estão diminuindo, não é mais como antes, você não ora mais como antes, você não sente mais o fogo de Deus como antes, não espera parar o fruto não, meu irmão, é hoje, é agora que Deus vai transformar isso, mudar essa situação. Amém. Vamos cantar junto com o irmão, quem souber essa canção. Depois eu vou fazer um convite a você. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. A terra fértil onde eu fico minhas raízes, pra eu não pecar contra ti, Senhor. a tua palavra eu escondi. A tua palavra escondi. Aleluia, no sangue de Jesus. Minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Ser uma árvore com Vida frutos. a ti Aleluia. consagrei. E aí os meus frutos vão me fazer Meus dobrar. dons e talentos são E com meus frutos eu me pra te dobro para servir. te adorar, Senhor. Meus dons preciosos É tudo teu, é pra glória do teu nome. Deus, não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Senhor, vem transformar. Assim como o fogo refina. Vem, Senhor, a tua obra Vem na tua minha vida. obra em mim Completar, renovar, restaurar o meu altar. até que o mundo possa ver que eu não sou só folhas, mas eu sou um espelho que reflete tua glória e eu tenho frutos. Brilha. Amém. Você que se sentiu, ou você que nunca se entregou a Jesus, ou você que sentiu a sua vida enquadrada de alguma forma, ou sem frutos ou com pouco fruto, sai do seu lugar, vem até aqui à frente para orarmos juntos, para que o Senhor, em nome de Jesus, haja na sua vida. Enquanto os irmãos estão cantando, se você se sentiu assim, não deixe que nada te prenda no lugar, não deixe que nada te impeça de sair do seu lugar e vir até aqui à frente, porque não se esqueça, é na luz do Senhor. Aleluia. Que o teu Espírito, Senhor, trabalhe, porque a obra é sempre tua e nunca do homem. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons refinam ouro. Vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia. Enquanto eu estiver orando, ainda assim como o fogo refina o ouro,
Aleluia. fogo Vem, Senhor. Vem, Senhor, sobre os teus filhos que aqui Vem estão. tua obra em mim, Abençoa-os pelo teu Espírito, em nome de Jesus. até que o mundo possa ver A tua glória. tua glória em meu rosto brilha mais uma vez. Mais uma vez, aleluia. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver. Todos vocês agora orem junto comigo, como igreja. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos, Senhor, cada um dos irmãos e irmãs que aqui à frente estão, Senhor. Que a tua obra seja manifesta e completada e que haja transformação para a glória do teu nome. Deus, também quem está nesses bancos, Senhor, mas não veio, Senhor, traga essas pessoas aqui amanhã e no domingo, porque até domingo elas virão, em nome de Jesus, querendo o teu Espírito, sendo chamados por Ele. Pai, como igreja nós te agradecemos por estar aqui e te pedimos, Senhor, assim como os meus irmãos já estão orando aqui a semana inteira, nós juntos como igreja em concordância oramos e pedimos, Senhor, vem transformar, Senhor, vem trazer, Senhor, algo novo para que o teu coração, Senhor, seja manifesto a toda a Boa Viagem e até mesmo a outros lugares do Ceará, a partir dessa igreja, que não tenha só folhas, assim como eu sei que não tem, mas que haja mais e mais pessoas que tenham